Alô, alô, cheguei! Uma história espetacular, maravilhosa, que eu vou fazer agora aqui no nosso canal. E aí? Responda-me! Já se inscreveu? Ainda não? Por favor, se inscreva agora! Agora, não deixa para depois. Ah, Paulinho, mas eu já me inscrevi. Não tem problema. Fala com a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, a vizinha no fundo, a vizinha da frente. Conversa com elas. E peça que elas se inscrevam também, assim como a comadre, aquela filha amada, querida, aquela tua sogra maravilhosa. Eu sei que você tem uma sogra linda e maravilhosa. Conversa com ela, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, minha sogra. Por favor, isso aí, para fortalecer os nossos laços de amizade. Mais um pedido. Você tem que ser membro aqui do canal. O YouTube mandou. Ô Paulinho, estou abrindo a possibilidade que você tenha assinantes, que você tenha membros. Isso mostra o prestígio do teu canal. E eu não posso decepcionar o YouTube, não posso, porque eu conto com você. Você vem, você será membro aqui do nosso canal, ó, a partir de R$ 7,90 por mês. E outra coisa, você fica o tempo que quiser, o dia que você quiser parar também, sem problema nenhum, você para. É só isso, a partir de R$ 7,90. E aí você vira nosso assinante, membro ouro. E ainda pode ser membro diamante. Ó! Venha, seja membro. Ô Paulinho, e aí no canto esquerdo do seu vídeo fica um telefone. Então esse telefone é o nosso WhatsApp. Você pode mandar opiniões por ali. Você pode mandar a tua história por ali, narrando a história. Às vezes a pessoa não tem dificuldade para escrever. Narra e eu vou transcrever e conto aqui com o maior prazer e felicidade do mundo. Sem contar que esse telefone também é uma chave Pix. E aí se você quiser, e só se quiser, você pode contribuir e colaborar com o nosso canal. Perfeito? Vamos começar? História de emocionar. Eu chorei nessa história. Então vamos lá. Ó, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do canal Aqui e Agora acabou de começar. Não é comum, não, o nome Conrado não é assim, um nome que eu posso chamar de nome moderno. Mas eu tenho esse nome, Conrado. E eu recebi o nome de Conrado em homenagem ao meu avô, com quem eu tive a honra, o prazer e a felicidade de conviver nos meus primeiros anos de vida. Eu era o xodózinho do meu avô, até porque tínhamos o mesmo nome. O meu avô, ele tinha uma profissão linda, linda, linda. Profissão de relojoeiro. Paulinho, era a coisa mais bonita do mundo quando eu vi o meu avô, eu pequenininho. Ele abria assim a barriga do relógio. E eu via aquelas máquinas funcionando por dentro, aquele tic-tic-tic-tic-tic-tic do tempo, o famoso tic-tic-tic-tic do tempo. Aí eu aprendi tanta coisa com ele assim, vendo ele mexer. Ah, meu Deus do céu. Ele me mostrava na hora dos reparos do relógio, incluindo ali os abridores de caixa ajustáveis, pinos, facas para a abertura da caixa, pinça, ferramenta de barra de mola, martelo, ferramenta para remoção de pulseira, suporte de caixa, abridores da parte traseira da caixa, chaves de fenda, pino de pino. Já ouviu falar de pino de pino? Pois o relojoeiro tem pinos de pino e muito mais. Ah, e o que me fascinava, a lupa, o monóculo do relojoeiro. O meu avô encaixava aquilo nos olhos assim, ele se tornava o Superman para mim. Meu avô parecia que ganhava poderes de super-homem.
Aí ele colocava no meu olho também, para eu poder ver as coisas ampliadas. E você precisa ver como é que a lupa do relojoeiro funciona. Uma beleza. Ô vô, eu vou ser relojoeiro quando eu crescer. Não, filho, não, você não vai, porque a minha profissão tá morrendo, filho. Você vai ser tão preciso quanto um relojoeiro. Você tá vendo aqui? Você vai ter essa precisão nas mãos, ó. Mas você vai ser um cirurgião. Você vai ser médico. Você vai mexer no coração das pessoas. Você vai mexer no coração. Igual o vô mexe aqui no relógio. Vem cá, ó. Com essa precisão nas mãos, tá vendo? Mas eu quero usar uma lupa igual a do senhor. Você vai usar. Você vai usar, médico usa. E por incrível que pareça, todo aquele kit que meu avô tinha como relojoeiro se repete na profissão de médico. Tinha quase tudo aquilo, até o martelo. E vou te dizer, na minha profissão, e eu vou esclarecer para vocês qual é, ainda tinha uma coisa que meu avô não tinha: a serra. Eu sou cirurgião cardíaco, e para se abrir um peito precisa da serra, mas eu aprendi com o avô Conrado a precisão do relojoeiro. Vô, eu quero ser relojoeiro. Filho, a minha profissão morreu, acabou. Hoje em dia ninguém vem mais consertar relógio. Não compensa mais, as pessoas compram, os relógios são baratos. É uma profissão que morreu. Ah, vô, eu chorava. Ah, vô, eu quero ser relojoeiro, vô. Filho, você vai ser mais do que relojoeiro, mas vai ter a precisão do relojoeiro mexendo no coração das pessoas. Ah, meu amigo Paulinho, boa pessoa. Como era linda a profissão do meu avô. Como eu queria ser igual a ele. Eu queria ser igualzinho a ele. Bem, mas com toda a dificuldade de tanto conversar com meu avô, querendo ser relojoeiro, ele foi me enfiando na cabeça que eu tinha que me dedicar aos estudos para que eu me tornasse um cirurgião. E vocês acreditam que o sacrifício valeu a pena? Porque eu nunca fui de família abastada. Vocês imaginem, meu avô era relojoeiro. Meu pai era vendedor, quer dizer, gente simples. Minha mãe costureira. Gente simples. Mas eu acabei entrando na faculdade de medicina por méritos próprios. Porque eu consegui aprovação no vestibular. E eu acabei me tornando não o relojoeiro que eu queria ser. Avô Conrado, ele sabia o quanto eu queria ser relojoeiro. Mas eu não fui o relojoeiro que eu queria ser. Mas eu fui o que o meu avô havia dito que eu seria. Com a precisão do relojoeiro, que eu aprendi a mexer na barriga do relógio. Como se mexesse num coração. Eu colocava a lupa do relojoeiro para poder enxergar aquele maquinário todo. Tic, 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 tic. E por incrível que pareça, o coração faz igual. Tuc, 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 tuc. O relógio, coração. Tuc, 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 tuc. Vô. Mas era destino, sabe, vô? Era destino que eu me tornasse inspirado pelo senhor relojoeiro, que eu me tornasse um cirurgião cardiologista. Era destino. Eu vou contar para vocês. Porque eu me tornei referência na minha área. Já dei entrevista, viu, Paulinho? Gente já me chamou de mãos de ouro, mas o que eu gosto mesmo é quando o pessoal me chama: esse cara é um relojoeiro, né? Hein, doutor? Esse cara é um relojoeiro trabalhando num coração. É isso.
Nenhum prêmio, no entanto, que eu ganhei me preparou para a luta que eu enfrentei dentro da minha própria casa. Eu falei que era destino, vô. Eu jamais sonhava que quando eu estava ali com o senhor na sua oficina, na relojoaria, aprendendo a abrir a barriga dos relógios, o coração deles, o maquinário, usando as suas pinças, usando as suas facas, usando o pino do pino, usando o martelo. Mas você imagina a precisão que tem que ser a martelada do relojoeiro. Imagine a precisão da martelada de um cardiologista. Eu nunca pensei que a minha própria filha Alice, que era a luz da minha vida, precisasse... Bom, eu não vou dar spoiler no início da minha história. Se bem que o meu forte, viu, Paulinho, você vai ver que não é escrever. Mas eu executo bem o meu trabalho, aprendido a partir do seu Conrado, meu avô. 7 anos tinha a minha filha Maria Alice. Cabelos castanhos bagunçados, olhos expressivos. Herdou da mãe Nádia, sim, um sorriso que demonstrava qualquer bom humor estampado ali, ganhava realmente notoriedade. Eu adorava desenhar. Quase sempre corações. Corações com asas, dizia Alice para mim. Papai, vê se esse ficou legal. Ela amava desenhar esses corações, especialmente corações com asas, com flores, com carinhas felizes. Dizia que cada coração tinha um nome e o mais bonito de todos se chamava Papai. Eu ficava orgulhoso. Se meu avô havia aberto para mim a barriga do relógio para eu dar uma estudada, uma olhada e como é que eu tinha que mexer com precisão naquilo, eu tinha aberto para minha filha a ideia do coração. Eu voltava à tarde do hospital cansado, às vezes sem força até para jantar. Exausto. Mas Alice estava sempre me esperando na porta, segurando um papel com rabiscos coloridos e dizendo: esse é o seu coração, papai. Ele brilha. E ela passava um brilhinho mesmo, um brilhozinho mesmo. E eu acreditava, porque aos olhos dela, eu era um herói. Assim como meu avô Conrado relojoeiro era para mim. O homem que fazia os corações voltarem a bater. E o meu avô fazia o relógio voltar a funcionar. Mas por que você insiste nessa comparação? Porque por mais tola que ela possa parecer, tem muito a ver ser relojoeiro e ser um cirurgião. Já fiz assim, ressuscitação, na verdade, do coração voltar a bater durante uma cirurgia, o que não acontecia antes. E vibrei tanto quanto meu avô vibrava quando ele via um relógio que estava parado há anos. De repente começava... E o coração começava... Tum, 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 tum. A emoção... Eu não posso dizer que fosse a mesma. Mas era emoção. Bem, mas por que eu incluí a minha filha nessa história? Porque tem tudo a ver a minha filha, o avô Conrado, eu, a minha profissão. O homem que fazia os corações voltarem a bater, que sou eu. Só que o coração da minha filha, de 7 anos, estava morrendo e eu não vi. O meu avô Conrado falava: você vê como é que é, filho? Ó, casa de ferreiro, espeto de pau. Tua avó tá com o relógio parado faz quanto tempo, Iracema? Esse relógio meu tá parado tem mais de 6 meses já. E você não conserta, Conrado. Você tá vendo, filho? Às vezes a gente cuida do relógio de todo mundo e esquece dos relógios dentro de casa. E eu nessa hora me lembrei do meu avô Conrado, porque eu cuidava do coração de tanta gente
e não tinha prestado atenção no coração da minha filha. Tudo começou num domingo quente em fevereiro. Estávamos no parque, Alice corria de um lado para o outro, com aquela energia inesgotável que só criança tem, e de repente ela parou assim de correr e colocou a mãozinha no peito e falou que estava tonta. Tá tudo girando, papai. Eu a apoiei assim nos meus joelhos, o rosto pálido, suor frio escorrendo pela testa. Achei que fosse calor, desidratação talvez. Um sorvete, quem sabe resolvesse, sombra, tudo ia ficar bem. E realmente ficou, pelo menos naquele instante. Mas nos dias seguintes, outras coisas começaram a aparecer. Cansaço ao subir escadas, falta de ar durante o banho, falta de apetite e o pior, os olhos. Os olhos que sempre brilhavam começaram a ficar opacos e sem vida. Meu avô ficava atento aos relógios. Tudo para ele era importante. O ponteiro dos segundos dizia tudo para ele. Os olhos também dizem tudo para um bom médico. Uma noite eu acordei com um barulho, eu corri até o quarto da Alice, ela estava caída no chão, meu Deus do céu, ofegante, e com as mãozinhas no peito e chorando de dor. Lógico que aí eu me toquei e me lembrei de novo do meu avô e da avó Aracema, que estava com o relógio parado há tanto tempo. Meu Deus do céu, eu cuido de tanta gente, a minha filha. Talvez eu fosse uma negativa minha, até como proteção, de admitir que a minha filha talvez estivesse com um problema. Mas não é possível que tenha. 7 anos. Para os outros, tudo bem. O Paulinho aqui... Eu estou dizendo o seguinte, a gente sempre acha que esse tipo de coisa acontece na vida dos outros. Ali meu instinto de pai foi engolido pelo médico. Até que enfim, porque o pai não queria enxergar, mas o médico é obrigado a enxergar. Peguei-a no colo, ignorei o medo, porque a gente tem que ignorar o medo, ignorei a hora... E liguei para o hospital avisando que eu estava indo para lá com urgência. Dirigi feito um louco. A minha mulher foi segurando a buzina para mim para que ela fosse disparada. Os primeiros exames foram inconclusivos. ECG alterado. Eu, Paulinho, vou colocando aqui as coisas, as pessoas que conhecem a profissão, elas vão entender. ECG alterado, batimentos irregulares. Então veio a ressonância e o ecocardiograma. Eu passei a noite ao lado dela com os olhos grudados no monitor, analisando cada traço, cada milímetro do miocárdio. E quando o laudo chegou, eu soube, antes mesmo de ler as palavras, soube pelo silêncio do cardiologista da UTI pediátrica, que abaixou assim os olhos ao me entregar o papel. E ele disse baixinho, porque sabia que eu iria entender na hora: miocardiopatia restritiva. Um nome que eu tinha escutado dezenas de vezes pelos corredores do hospital, mas era com os outros. Eu mesmo tinha dito aquilo 1 milhão de vezes. Miocardiopatia restritiva. Mas agora tinha outro peso, uma sentença que eu mesmo já precisei explicar para outros pais. Mas naquele instante, não era um diagnóstico, era um grito mudo, era um punhal entrando no meu peito. Sentei na beira da cama dela e olhei o seu rosto dormindo, tão pequeno, tão frágil. Segurei a mão dela e o jaleco branco que eu usava parecia um peso de chumbo. Parecia que ele tinha peso mesmo de chumbo. Expliquei para minha mulher, a Nádia. A Nádia caiu de joelhos, gritou, chorou.
E eu apenas fiquei ali mudo, imóvel, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Conrado, me diga que ela vai ficar bem, Conrado. Eu queria dizer que sim, mas tudo o que eu consegui foi abaixar os olhos. Nas semanas seguintes, o quadro da Alice piorou. O coração dela estava literalmente endurecendo. Essa doença, para os leigos eu estou explicando, ele vai endurecendo o coração. O coração precisa ser resistente, mas não pode ser duro. O coração tem que ter mobilidade. O coração é assim, sabe? Eu estou falando do músculo cardíaco. Ele tem que ter resistência, forte como um touro, mas a mobilidade de uma bailarina. Deu para entender como é que é? O coração tem que ser, o miocárdio, o músculo cardíaco tem que ser forte igual um touro, mas ter a mobilidade de uma bailarina. E o dela estava endurecendo. Ele já não se expandia como antes, e precisa. O fluxo sanguíneo estava comprometido, os batimentos pareciam pedras batendo em carne viva. E eu comecei a viver entre o hospital e o quarto dela e o hospital. Dizia que era para monitorá-la, mas na verdade eu só queria estar por perto, como pai, não como médico. Ô papai, por que eu fico assim tão cansada, papai? Ela perguntava com a voz fraca. Porque você, filha, tem um coração muito especial. Até que um dia ela me olhou com aqueles olhos sérios demais para uma criança e falou: papai, e eu vou morrer? Engoli seco, travei e só consegui balançar a cabeça que não. Não, meu amor. Isso não vai acontecer porque eu não vou deixar. E foi naquele dia que eu tomei a decisão. Chamei a equipe, revisei os exames, reuni os melhores especialistas e assumi o caso da minha filha. Não pode. Não é que não pode, não se deve. Lembra o meu avô que não consertava o relógio da minha avó, Iracema? Obviamente que eu estou levando isso em paralelo, mas aqui o assunto ele é muito sério, porque eles levam em consideração a emoção do profissional e etc, e é muito melhor que você passe realmente por um colega. Mas eu assumi, de maneira errônea, sim, mas assumi, sabia que não havia cura medicamentosa para ela, que não havia reversão. Eu tinha certeza que só havia uma chance. E o nome dessa chance é transplante de coração. Uma cirurgia. A minha filha precisava ser operada. E para quem você vai entregar sua filha? Existem profissionais maravilhosos. Existem profissionais estupendos, mas eu queria, eu vou consertar o relógio da dona Iracema como fez o meu avô. Porque no dia que ela deu a bronca, no mesmo dia ele abriu o relógio e consertou. Não era tão simples assim, era bem mais complexo, é verdade. Mas não foi à toa que eu havia aprendido com ele aquilo tudo. 15 dias. 15 dias longos, sufocantes, desesperadores. A minha filha precisava de um doador com urgência. Alice estava internada numa suíte isolada da UTI pediátrica, conectada a monitores, sondas, oxigênio e um botão intra-aórtico que lutava minuto a minuto para manter o seu pequeno coração funcionando. Se aquilo fosse desligado, o coração pararia. Ela dormia mais do que acordava. E quando acordava, já não desenhava, não tinha forças. Dói para respirar, papai. Ela dizia com a voz baixa, como quem já não tinha certeza de que valia a pena lutar.
Nádia, minha mulher, e eu revezávamos os turnos, mas a verdade é que nunca saíamos. Eu fingia que ainda tinha o controle. Lia os exames, analisava batimentos, fingia que eu era o médico. Mas por dentro, eu era só um pai com medo. Conselho, sim. Entrega na mão do Dr. Clóvis. Ele é ótimo, mas eu quero estar à frente. Eu trocaria tudo pela cura da minha filha. Tudo pela cura da minha filha. Egoisticamente falando, até a minha profissão, eu queria ser o relojoeiro que era o meu avô Conrado. Eu queria que ela tivesse agora um relógio para eu consertar. Rezava, não do jeito certo, mas com palavras bonitas. Eu tinha aprendido palavras bonitas, mas eu tinha que rezar com fé. Mas aí a fé foi brotando em mim. Rezava para Deus, para o universo, para qualquer coisa que tivesse o poder de mudar aquilo. Jejuei, aprendi com a vovó. Prometi, aprendi com meu avô. Ele era doido para fazer promessa. Um dia ele me ensinou: pede tudo que você quiser para Santo Antônio. Tudo que a gente pede para Santo Antônio, ele atende. Você pode confiar em mim, Conrado. Pode confiar em mim. Tudo que a gente pede para Santo Antônio, ele atende. Eu pedi para Santo Antônio. Pedi desculpas pelos meus pecados. Pecados que eu nem me lembrava se eu tinha cometido ou não, mas por favor me perdoa. Então, num fim de tarde abafado, uma ligação mudou tudo. O telefone tocou no meio da sala da UTI, eu atendi sem pensar, com a mão trêmula. Doutor Conrado? Sou eu. Temos um coração. Como? Temos um coração, é o que o senhor ouviu mesmo. Meu Deus, eu não soube como reagir. Fiquei mudo por segundos. O meu coração disparou, as pernas falharam, eu sentei. Um menino de 7 anos, afogamento no interior. Ele foi nadar num açude sem ordem dos pais. Morreu afogado. E os pais autorizaram a doação. Porque tem um detalhe: coração tem isso. Num transplante, ele tem que ter mais ou menos o tamanho do coração do paciente que vai receber. Porque o coração fica no mediastino, que é o espaço havido entre os dois pulmões. Se for um coração maior, não cabe. Aí o pulmão pega de um lado, pega do outro, o coração não funciona. O coração tem que ter exatamente o tamanho, mas muito próximo do tamanho. É como meu avô colocando uma engrenagem lá no relógio. Se ela fosse menor ou maior, não dava certo. A precisão, vocês me entendem? Naquele momento eu fechei os olhos. Não chorei, não gritei, porque senão, sei lá, até não deixariam eu ficar à frente do negócio. Apenas respirei fundo e sussurrei: obrigado, sem saber exatamente para quem, mas eu imaginei a cara do menininho de 7 anos. Eu não tinha o rostinho dele, mas eu imaginei um rostinho. Obrigado, meu garoto. Que Deus receba a sua alma, meu anjinho. Que seus pais encontrem conforto. Depois que eu desliguei o telefone, eu chorei feito menino. Chorei por aquele garotinho que morreu, por aqueles pais que, na maior dor da vida deles, encontraram forças para salvar outra criança. Chorei por minha filha, porque pela primeira vez em 15 dias eu enxerguei a esperança. Corri até o leito dela, toquei a sua testa suada, ela abriu os olhos devagar. Papai, achamos um coração para você, meu amor. Achamos. Aonde você achou, pai? Ela sorriu.
Mas era o sorriso dela. E aquilo me destruiu por dentro. Imediatamente eu comecei os preparativos, liguei para os melhores, o Dr. Clóvis. Fiz questão de que ele estivesse na minha equipe. A equipe que eu confiava como a minha própria vida. Intensivistas, anestesistas, perfusionistas. Desculpa, viu, Paulinho? Estou colocando uns nomes complicados aí. Perfusionistas. Mas quem é da área vai entender. Instrumentadores. Cada um deles aceitou na hora. Todos sabiam o que aquela cirurgia significava para mim e para eles. Nos bastidores do hospital, tudo se mobilizou. Sala cirúrgica reservada, equipamento preparado, ambulância aérea acionada para o transporte do órgão. Tudo precisava ser feito com precisão absoluta. Cada minuto contava. Naquela noite não dormi. Nádia tampouco. Ficamos sentados no chão do quarto do hospital, de mãos dadas, olhando Alice dormir. Vai dar certo, Conrado. Vai dar certo, Nádia. Vai ter que dar. Mas dentro de mim, o medo já começava a sussurrar. A cirurgia aconteceria em poucas horas, até que eu escutei o barulho do helicóptero chegando com o órgão, com o coração. Vinha do céu. Vinha do céu. Aquele coração vinha do céu, porque para o céu tinha ido o seu dono, um menino que tinha mais ou menos a idade dela. E eu seria agora o encarregado de fazer aquele novo coração bater. Era o coração da minha filha que havia chegado. Era a minha Alice. Entrei no quarto e encontrei a Nádia segurando a mão dela, com os olhos inchados, orando em voz baixa. Ela mal me olhou quando eu entrei, apenas apertou os olhos como se não quisesse me ver, como se me ver fosse tornar tudo ainda mais real. Alice estava desperta, fraca, mas desperta. Sorriu quando me viu. É hoje, papai? É hoje, minha pequena. O coração já chegou. Ela me estendeu a mão, eu segurei naquele instante. Não fui o médico, fui só o pai, com os olhos marejados e a alma implorando para que Deus me desse forças. E as mãos precisas do meu avô Conrado. Senhor, me dê as mãos precisas do meu avô Conrado, mexendo no maquinário do relógio. Eu quero o Senhor comigo lá. Beijei a testa da Alice, abracei com força. E a levei nos braços como ela se fosse um bebê ainda. Ela estava levinha, magra, devido à dieta que teve que fazer forçada. Nádia se desfez em lágrimas, tentando sorrir, tentando manter a fé. Beijou várias vezes, sussurrando orações. E eu me despedi da minha mulher como que se eu entrasse para uma guerra, porque era isso, uma guerra contra ela, a morte. E eu estava prestes a lutar com tudo que eu tinha direito. A sala cirúrgica estava fria, silenciosa, esterilizada de qualquer emoção. Mas naquele dia ela transbordava sentimentos. Minha equipe pronta já me esperava, os melhores, inclusive o Dr. Clóvis. Se houvesse necessidade, já estava combinado, ele iria me substituir. Os que eu confiava, nos reunimos em volta da Alice. Tocamos em sua cabeça, falamos com ela, fizemos piadas suaves, leves, para combinar com a sua idade de 7. Tentamos tirar o peso do momento. O papai, o coração novo vai ser rosa ou vermelho, pai? Vai ser da cor do amor, filha. Vai ser da cor do amor. Vai ter azul e rosa também. E vermelho também. Ela sorriu. 3 cores, papai. Foi a última coisa que ela falou e adormeceu com anestesia.
O monitor assumiu o comando da sala. Os bips passaram a ditar o ritmo da vida. O coração, que fora transportado com o máximo cuidado, entrou na sala. E quando o coração entrou na sala, eu olhei para a porta onde ele estava entrando e eu tive a impressão de ter visto um menino de 7 anos sorrindo. E eu falei, obrigado. Iniciamos o procedimento. Abri o peito da minha filha com precisão do meu avô Conrado, como abria o relógio, a caixa do relógio, com o mesmo cuidado. Vi não era aquele monóculo que o meu avô usava. Mas eu vi com aquela luz da minha testa, artificial, lógico. Vi o pequeno coração comprometido da minha filha ainda pulsando. Um músculo cansado, endurecido, que já lutava além do que podia. Remover o coração. Quando eu falei essa palavra, remover o coração, eu esqueci que era o coração da minha filha. Assim como meu avô esqueceu que era o relógio da Iracema. Tudo foi preparado. E o coração novo em mãos. Iniciamos o que chamamos de anastomose. A junção dos vasos. Aquilo a gente chama de conexão da esperança. Anastomose. Horas se passaram. Equipe concentrada. Dr. Clóvis. Ele encerrou. Pode deixar. Daqui para frente eu toco. Até aqui, perfeito. Tudo seguiu conforme planejado. Mas, quando terminamos e liberamos o fluxo, nada. O coração não batia. O coração não batia, o coração novo não batia. Silêncio. O monitor permaneceu reto. Fizemos o protocolo. Choque. Medicação. Massagem cardíaca tocando no órgão. Sabe o que é isso? Massagem cardíaca tocando no órgão. Ajustes. Novos medicamentos. Nova tentativa. Nada. Mais uma vez eu pedi. E de novo. E de novo. E de novo. A equipe começou a hesitar. Um dos residentes baixou a cabeça. A instrumentadora começou a chorar em silêncio. Mas eu continuei. Dr. Clóvis ali comigo. Ele seguiu. De novo. Não vamos parar. Pressionei com as mãos. Senti os ossos frágeis no peito da minha filha sobre os meus dedos. Minhas lágrimas escorriam. Por favor, filha, pelo amor de Deus, bate pra mim, coração. Bate pra mim, coração. Garotinho, 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 faz o teu coração bater de novo. Mas o coração não respondia. Faz o teu coração bater de novo, garotinho. O som das máquinas não dizia nada.
Minhas mãos, antes precisas e firmes, agora tremiam. Meu jaleco encharcado de suor, sangue, lágrima. E eu ainda pressionava o peito da minha filha. Meus dedos escorregavam, mas eu não parava. Só mais uma tentativa, murmurei. E foi então que eu senti uma mão no meu ombro. A anestesista, a doutora Letícia, com os olhos vermelhos, a voz embargada, sussurrou: sinto muito, doutor, mas acabou. Eu não conseguia responder. Eu soltei as mãos devagar, como se largar fosse o mesmo que desistir de respirar. Eu olhei o corpo dela ali tão pequeno, aberto, frágil e agora em silêncio. A minha garganta fechou. As minhas pernas não respondiam. E foi no mais fraco dos sussurros que eu falei: hora da morte. 12h45. O Dr. Clóvis ainda tentou. A equipe chorava em volta. Ninguém disfarçava. Médicos experientes, acostumados com perdas, desmoronavam, porque não era só uma paciente. Era a filha do Dr. Conrado. Era Alice. Saí da sala cambaleando. Me encostei na parede do corredor. Respirei fundo, tentei limpar o rosto, mas as mãos estavam sujas de sangue. O sangue dela. Ah, meu Deus, o que eu vou falar para Nádia? E então eu vi a Nádia. Ela veio correndo com os olhos esperançosos, como que se precisasse ouvir: deu certo! Conseguimos! Mas bastou meu olhar. Ela parou, ficou imóvel. E com a voz trêmula perguntou: Conrado? E Alice? Eu quis mentir. Quis inventar um milagre. Mas os olhos dela já sabiam. Me perdoa, Nádia. Me perdoa, Nádia. Eu juro por Deus que eu tentei tudo. Ela gritou. Um grito que rasgou o corredor feito uma faca. Um som que nenhum pai ou mãe deveria ser capaz de produzir. E antes que caísse no chão, a minha mulher, eu a segurei. Ela desmaiou nos meus braços. Fiquei ali abraçado à mãe da minha filha. Um homem que conhecia o caminho do coração humano e ainda assim não conseguiu salvar a própria filha. Muita gente pergunta: e o que acontecia com aquele coração que não bateu no coração no peito da tua filha? Ainda bem que haviam outros médicos lá. Porque aquele coração que não bateu no peito da Alice, que não aceitou bater nela, foi levado para outra criança da fila. Mas se não deu certo nela, daria certo em outro? E quantas vezes isso ocorre? Doeu, e como doeu. Mas Nádia, a minha mulher e eu, nós sabíamos, sabe, que era o certo a ser feito. Então autorizamos a doação dos órgãos dela. Os outros órgãos. Alice doou tudo o que pôde: fígado, rins, córneas. Que ao menos sua morte salvasse vidas. Mas nada disso suavizou o velório, o caixão branco, as flores, os amigos chegando, os olhares vazios, as crianças amiguinhas da escola perguntando onde estava a menina dos desenhos. Nádia, minha mulher amparada por familiares, e eu no fundo da sala imóvel. Não tive forças para ver Alice ali. Meu anjinho, minha pequena. Aquela que dizia que meu coração era o mais bonito do mundo.
agora deitada, fria, calada. E eu, que passei a vida salvando vidas, não fui capaz de salvar a vida dela. 2 dias depois, pós-sepultamento, voltei para o hospital, entrei pela porta dos fundos, cabeça baixa, jaleco dobrado nos braços, e fui direto à sala do diretor clínico. Bati, ele abriu, levantou-se com os olhos cansados e sabia por que eu estava ali. Conrado, eu falhei. Falhei com a minha filha, com a minha família, e eu quero me demitir. O silêncio pairou feito uma sombra. Eu não posso continuar. Como é que eu vou entrar numa sala e operar outro coração, sabendo que eu não consegui salvar o coração de quem mais importava para mim? Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou com pesar, respeito e uma dor compartilhada. Deixei o jaleco sobre a mesa e fui saindo. "E espere!" gritou o diretor com a voz mais firme do que eu esperava. Parei com a mão na maçaneta. Não me virei de imediato. Tinha medo de que, se eu olhasse para trás, toda a dor voltasse a me engolir de novo. Mas ele, o diretor, veio até mim. "Conrado, por favor, não se precipite. Eu sei que é difícil e é insuportável, mas reconsidere essa sua decisão." Balancei a cabeça, ainda de costas. "Você é um dos melhores cirurgiões cardíacos que eu conheço. Eu não consigo mais confiar nas minhas mãos. Elas falharam com a minha filha. E o que me resta agora?" Ele me segurou pelo ombro. "Resta tudo o que você ainda pode fazer. Você salvou centenas, talvez, sei lá, milhares, e ainda pode salvar outras tantas. Faça o seguinte: você e sua esposa conversem com a Cláudia, nossa psicóloga. Só isso. Dê esse passo. E se depois ainda você quiser sair, tudo bem, eu respeito. Mas faz isso por mim." Na semana seguinte, eu e a Nádia nos sentamos diante da Cláudia. Uma mulher de fala calma, olhos atentos e uma paciência que parecia infinita. Não precisei de muito para desabar. Na primeira sessão eu fiquei em silêncio por longos minutos, até que, sem perceber, comecei a falar. Contei tudo. Como me senti abrindo o peito da minha filha, o cheiro da sala, o som dos monitores, o momento exato em que percebi que ela não voltaria. Como meu mundo desabou ao dizer a hora da morte. Falei da culpa, da impotência, da vergonha. Nádia também falou. Falou do vazio em casa, da boneca que ela não conseguia guardar, do barulho das risadas da Alice que às vezes ecoavam no corredor, como se o tempo zombasse dela, da dor de ver o marido salvar tantas crianças e não ter conseguido salvar a única filha que ele tinha. Ela nos ouviu, nos abraçou com o silêncio, nos devolveu a capacidade de respirar fundo. "A dor nunca vai passar", ela disse uma vez, "mas vai caber. Um dia ela vai caber dentro de vocês. Vai deixar de esmagar. E então vocês vão perceber que vocês podem caminhar com ela. Que podem amar de novo, sorrir de novo, mesmo carregando essa falta. E venham aqui. Eu quero mostrar para vocês o Pedro." "Pedro?" "Sim. O coração que foi tentado no peito da sua filha está batendo no coração, no peito do Pedro." Era um menino lindo. "Foi você que me operou, tio?" "Não, é Pedro." "Não. Mas eu estou muito feliz de saber que você está bem." A Nádia deu um beijo nele,
E eu também. A mãe dele, emocionada, nos agradecia. Eu só sei dizer que, dias depois, tanto eu quanto a minha mulher tivemos um sonho com Alice. Ela estava feliz e dizendo que havia sido recebida pelo avô Conrado e que agora, ao invés de desenhar corações, ela desenhava relógios. Foi incrível porque o sonho que eu tive, a minha mulher também teve. O Pedro seguiu normalmente com a sua vida. O coração que aquele garotinho doou tinha outro destino. Embora tivesse que ter passado pelo peito da minha filha. Hoje sou pai de 2 filhos. Um nós adotamos e o outro nasceu da barriga da Nádia. Eu acredito que valeu a pena ter seguido, ter continuado. Até porque a avó Iracema, que era casada com o vô Conrado, agora com 98 anos ainda vive. E ela me disse certa vez que aquele relógio que estava parado havia 6 meses, meu avô tentou consertar. E ele consertou centenas e até milhares de relógios, mas aquele nunca funcionou. Mas aquele ela guardava com mais amor ainda, porque ela tinha certeza que pelo menos 2 vezes no dia ele mostrava a hora certa. E aquele era o relógio que mais tempo havia ficado nas mãos do meu avô. O Pedro, o menino que recebeu o coração que passou pelo peito da minha filha, hoje é um homem de 30 anos. Tem a sua vida, sua profissão e periodicamente recebe a minha visita e da Nádia. A gente conversa muito. Ele sabe dessa história. E ele disse e já confessou para mim várias vezes que ele também tem sonhos com uma menininha que sempre vem mostrar para ele um relógio. Eu não sei o quanto tem de espiritual nisso tudo, mas hoje eu precisava contar essa história para que vocês possam comentá-la. Quero receber muitos comentários a partir de agora.